Então, boa noite a todos, mais uma quarta-feira, e a gente vai estar dando sequência aos arredondamentos. Lembrando que a gente já fez um momento abrate falando do arredondamento nas medições de distância, na medição da velocidade do vento, e agora a gente vai estar falando da cronometragem. Lembrando que a cronometragem, segundo o nosso livro de regras para atletismo, tem três formas, né? A cronometragem manual, a cronometragem com um sistema de cronometragem totalmente automático, obtido de um sistema de photo finish, e tem um sistema de cronometragem por transponder, que a gente chama também de chip. Do mesmo jeito que a gente conversou um pouquinho sobre as unidades de medida, que quando a gente estava falando de conversão de medidas de distâncias, né, que era o metro que a gente usou, aqui na cronometragem, a unidade de medida do tempo num sistema internacional de unidades tem o segundo. E aí, para a gente entender essas conversões, a gente vai falando em décimo-segundo, que seria uma casa depois do ponto ou uma casa depois da vírgula, ou centissegundo, que seria duas casas depois do último ponto ou depois de uma vírgula, e o milissegundo, que são três casas depois do último ponto ou de uma vírgula. Lembrando que alguns locais usam com vírgula, mas o nosso livro de regras internacional usa o ponto. E aí a gente tem a nossa cronometragem manual, que é onde a gente mais atua, principalmente em jogos escolares ou festivais, quando a gente não tem um photo finish para fazer como o tempo oficial, então a gente usa a cronometragem manual. E como que a gente faz para fazer a conversão? A gente tem que olhar o que a regra traz. Quando a regra técnica 19.10.1 traz que para as corridas na pista, ou seja, são feitas na pista, a menos que o tempo seja 0,1 décimo exato, o tempo deve ser convertido e registrado para o próximo décimo mais longo. E ela usa na própria regra esse exemplo, que são 10 segundos e 11 centissegundos, deve ser registrado como 10,2 segundos. E aí a gente vai usar esse mesmo slide que a gente usou quando a gente fez a conversão de metros por do vento, né, quando a gente estava trabalhando com metros por segundo, lembrando que era só no vento positivo, a gente vai usar mais ou menos esse modelo. Então, pensando aqui em centissegundos, que são duas casas depois do ponto, se a segunda casa for diferente de zero, o que que a gente faz? Então, diferente de zero, eu tenho que cortar esse número, mas acrescentar o número 1 a esse próximo número que está aqui. Ou seja, se é 10,11, eu tenho que cortar fora esse 1 e aumentar 1 a essa casa que está depois do ponto. Vai virar 10,2, ou seja, 10,11, 10,12 até 10,19, a segunda casa numeral não é um zero. Então, eu tenho que jogar fora essa segunda casa, mas eu tenho que acrescentar o número 1 ao número que está aqui logo depois do ponto. Mas, quando a segunda casa é um zero, eu só jogo ela fora e contabilizo esse número que está logo depois do ponto, tudo isso aqui virando 10,2. E aí, quando a gente está falando de cronometragem manual para corridas parcialmente ou totalmente fora do estádio, parcialmente porque pode ser dada a largada dentro do estádio e terminar na rua, ou ser dada a largada, por exemplo, na rua e terminar dentro de um estádio, ou no caso de ser totalmente corrida fora do estádio. Então, a menos que o tempo seja exatamente um segundo inteiro, o tempo será convertido e registrado no próximo segundo inteiro mais longo. Então, ele dá o exemplo aqui, na própria regra, de 2 horas, 9 minutos, 44 segundos e 3 desses segundos, né? Será registrado como 2 horas, 9 minutos e 45 segundos, porque é o segundo inteiro para a cronometragem manual em corridas parcialmente ou totalmente fora do estádio. Então, só fazendo esse mesmo exercício para cronometragem manual, se eu tenho lá 2 horas, 9 minutos, 40 segundos e 0,10 segundos, eu só vou jogar a última vírgula, o último ponto e esse zero, e vou ficar com 2 horas, 9 minutos e 40 segundos.
Agora, se esse último número aqui, né, que é o primeiro depois do ponto, ele não for zero, eu vou ter que fazer exatamente o que a gente fazia no exercício anterior, ou seja, o próximo número, o número mais próximo dele, vai ter que ser acrescentado em 1. Então, se eu tenho 2 horas, 9 minutos, 40 segundos e 1 desses segundos, eu vou ter que ter como resultado 2 horas, 9 minutos e 41 segundos, porque é o segundo inteiro. Então, vejam sempre que é diferente de zero. Todos esses exemplos vão ser convertidos nesse modelo aqui de 2 horas, 9 minutos e 41 segundos. Na cronometragem manual, tem um adendo, né, de que tem essa nota da RT 19.10.2, onde diz que para corridas parcialmente ou totalmente fora do estádio, né, a gente acabou de fazer o exercício, mas a nota traz que para milha em rua, a conversão deve ser feita para o próximo 10º mais longo. Quem participava dos GPs feitos em Belém alguns anos atrás, a gente tinha a corrida, né, de milha em rua. E na época a regra era diferente. Hoje, para essa milha em rua, a gente não faz a conversão como é feito no manual para corridas fora do estádio, mas a gente vai utilizar o que essa nota está nos trazendo. Então, por exemplo, uma milha corrida em 3 minutos, 51 segundos e 30 centsegundos vão ser convertidos em 3 minutos, 51 segundos, ponto 3 desses segundos. Né? Veja, quando eu tenho aqui o zero, eu só jogo ele fora, e depois do ponto eu só vou usar uma casa, exatamente como está aqui, porque eu não preciso acrescentar nada, porque esse aqui é um zero. Quando a segunda casa não é um zero, lembrem, eu tenho que jogar fora essa casa também, mas eu vou ter que acrescentar ao número mais próximo aqui, mais o número 1. Então, a gente vai ter 3 minutos, 51 segundos e 4 desses segundos. Só fazendo aquela lembrança, né, que é somente após a conversão que a gente vai comparar os cronômetros manuais para decidir qual é o tempo oficial. Então, se a gente está pegando o tempo do primeiro colocado com 3 cronômetros, né, o árbitro-chefe da cronometragem vai pegar um tempo e mais outros 2 cronometristas pegam. A gente tem aqui 2 cronômetros que pegaram exatamente o mesmo tempo. Então, 2 estão concordando e o terceiro está discordando. Eu vou utilizar como tempo oficial os tempos que concordam entre si. Se os 3 cronômetros discordam, eu vou jogar o tempo mais rápido fora, vou jogar o tempo mais lento fora e fico com o tempo intermediário. Se no caso a gente tem 3 cronômetros, onde um falhou, se eu só tenho 2 tempos, eu tenho que usar o tempo que é o pior tempo. Né? Então, a gente vai estar utilizando esse 10.6 como no exemplo. E quando a gente fala de sistema de cronometragem totalmente automática e o photo finish, não vamos abordar agora como é feito o teste zero, mas só para a gente entender que dentro da nossa própria regra aparece um milissegundo, que é no momento do teste zero. Né? A gente tem que fazer esse teste utilizando o milissegundo. Então, vejam, para a gente verificar, a gente tem na regra, né, de que para a gente considerar oficial, ele não pode, aliás, ele tem que ser igual ou inferior, ele não pode ser acima, né, de 1 milissegundo, ou 0,001 de segundo. Aqui, quando a gente olha para a tela do PhotoFinish, aqui em cima está o exemplo, né, de que um teste zero que foi feito aqui está 0,000, então são 0 segundos e 0 milissegundos, e aqui está onde o árbitro-chefe de PhotoFinish ou o árbitro de PhotoFinish precisa estar tomando esse cuidado de estar colocando em milissegundos. Agora, a boa notícia, a gente já vai verificar aqui, porque pensa, a gente está trabalhando em conversão de centessegundo para décimo segundo para segundo. Agora a gente misturou tudo e está trazendo milissegundo. Mas vejam lá, no sistema de cronometragem totalmente automático e PhotoFinish, os tempos devem ser lidos e registrados na imagem de PhotoFinish da seguinte maneira. Para as provas em pistas até 10.000, inclusive os 10.000, a menos que o tempo seja de 1 centessegundo ou de 0,01 de segundo exato,
o tempo deve ser convertido e registrado para o próximo centissegundo mais longo. Então, a regra traz de exemplo aqui de 26 minutos, 17 segundos e 533 milissegundos, que se estiver dessa forma no photo finish, no sistema de photo finish, tem que ser registrado como 26 minutos, 17 segundos e 54 centissegundos, né? Porque olha aqui, esses dois não são 00, então não seria 50, esses dois aqui vão se transformar num número único, esse 3 é diferente de 0, vem para cá e fica o 4. Mas a gente não precisa sofrer, porque o hábito de photo finish, ele só vem aqui no sistema e ele troca de milissegundo para centissegundo. E aí ele vai conseguir visualizar o tempo na conversão a qual está tratando da regra. Então, aqui a gente não precisa sofrer, tá bom? E nas provas que são feitas em pista, mas além dos 10 mil, normalmente é 20 mil metros para a marcha, né? Um dos exemplos, os tempos que não terminem em 2 zeros devem ser convertidos e registrados para o próximo 10º mais longo. Então, aqui 59 minutos, 26 segundos, e aqui dos milissegundos, né, 322 milissegundos, eles, vejam, esses três números vão ser transformados em um só, deve ser registrado como 59 minutos, 26 segundos e 1/10 segundo. E para as provas realizadas parcialmente ou totalmente fora do estádio, do mesmo jeito que no manual, é no próximo segundo mais longo ou no segundo inteiro, né? Então, 2 horas, 9 minutos, se buscar pelo photo finish, ele consegue achar esses milissegundos, né? Então, ele está dando exemplo aqui de 2 horas, 9 minutos, 44 segundos e 322 milissegundos, deve ser registrado como 2 horas, 9 minutos e 45 segundos. Tá? Anota os eventos realizados de acordo, né, com a RT 11.2, que trata de instalações fora do estádio, mas, por exemplo, uma pista de 100 metros, ou uma curva e uma reta, ou agora como fizeram os 300 com barreira em reta, quando se tem instalações temporárias, o que vai ser considerado para o photo finish ou para o manual, né, a gente vai ter que trabalhar como se fossem provas dentro do estádio para fins de cronometragem e registro dos tempos. E a última forma de cronometragem aqui, eu trouxe só uma foto, agora de 2025, numa corrida que teve em Berlim, né, em 2024. Imaginem essa quantidade de atletas saindo e essa quantidade de atletas chegando. Para o pelotão de elite se utiliza o photo finish, né, nas grandes competições, mas na maioria das competições a gente tem a cronometragem por chip, que aqui é o sistema de cronometragem por transponder. E a 19.25 trata que para todas as provas com o chip, todos os tempos que não terminem em 0 devem ser convertidos e registrados para o próximo segundo mais longo. Então, é do mesmo jeito que a gente está trabalhando, por exemplo, com o photo finish para provas fora do estádio. 2 horas, 9 minutos, 44 segundos e 1/10 segundo vai ser registrado como 2 horas, 9 minutos e 45 segundos. Eu espero ter conseguido passar por todos os formatos de cronometragem. 15 minutos é muito pouco para estar abordando sobre todas essas formas. Lembrando que quando a gente fizer novamente um curso sobre corrida de rua, né, a gente vai poder abordar com mais tranquilidade esses formatos de conversão. Mas assim, a gente tem uma sequência de conversões que o livro de regras nos traz, e o Geraldo vai estar preparando para nós, né, uma playlist das conversões, e fica mais fácil da gente juntar todas as apresentações, e eu passo também a apresentação em PDF com toda essa formatação para vocês, tá bom? Gente, um beijo grande, até a próxima semana, e quem Beijão. está fazendo os Beijo, encontros para se beijo. preparar para o bronze nesse sábado, amanhã a gente tem encontro 7 da noite, beleza? Valeu, Beijos, até amanhã. tchau, tchau. Tchau.